Hoje no Tarek Notícias, Paulo Scaff diz a ministros de Bolsonaro que divulgação de manifesto está suspensa. Butantan vai atrasar a entrega de doses da Coronavac ao governo federal. Paris limita a velocidade de carros a 30 km por hora para reduzir acidentes e poluição. OMS alerta por aumento de 11% de mortes por Covid na Europa. Ministro Luiz Eduardo Ramos presta depoimento à Polícia Federal na investigação sobre fake news eleitoral. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, avisou a ministros do governo Bolsonaro que suspendeu a divulgação do manifesto A Praça é dos Três Poderes. A divulgação estava prevista para amanhã e o documento faria críticas à crise institucional entre os poderes executivo e judiciário. O motivo da suspensão foi a reação do próprio governo, que ameaçou retirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal dos associados da Federação Brasileira de Bancos. Paulo Scaff ligou para ministros comunicando a suspensão e buscando informar que a intenção com a elaboração do manifesto era fazer um alerta para os chefes dos três poderes sobre a necessidade de se dialogar e focar em pautas de interesse do país. O presidente da Fiesp disse aos assessores de Bolsonaro que o objetivo não era mandar um recado só para o executivo, mas também para o judiciário e legislativo. No início da tarde de hoje, o ministro da Economia Paulo Guedes disse que defender a democracia é muito bom. O Instituto Butantan liberou hoje de manhã mais 10 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e informou que não vai conseguir finalizar o envio das 100 milhões de doses previstas em contrato até amanhã, conforme o planejado. Com a entrega desse novo lote ao governo federal, o Butantan completa o repasse de 92 milhões e 800 mil doses. As vacinas enviadas hoje de manhã fazem parte do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde de 54 milhões de imunizantes. O primeiro, de 46 milhões, foi concluído em maio. Em coletiva de imprensa durante a liberação do lote, o diretor do Instituto, Dimas Covas, disse que o Butantan não vai conseguir completar a entrega das 100 milhões de doses hoje, conforme previsto e sustentado pelo governador João Dória e também pelo Instituto até semana passada. Ele admitiu que o encerramento foi adiado e não informou qual a nova data prevista. As autoridades da França esperam que as ruas de Paris fiquem mais seguras e silenciosas e menos poluídas a partir de hoje, com a entrada em vigor de um novo limite de velocidade para motoristas de 30 km por hora. A cidade quer encorajar as caminhadas, o ciclismo e o uso do transporte público, segundo disse o vice-prefeito David Belliard à rádio France Info. O novo limite de velocidade deve ajudar a reduzir a poluição, o ruído e o número de acidentes graves. O limite de 30 km por hora já se aplica a cerca de 60% da área central de Paris, mas agora cobrirá toda a cidade. No entanto, algumas vias principais, como a Champs-Élysées, estarão isentas, com limite de velocidade permanecendo a 50 km por hora. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que conquistou um segundo mandato de 6 anos em 2020, construiu quilômetros de novas ciclovias, proibiu carros antigos a diesel e tornou as margens do Sena livres de carros. Ela também está reduzindo as vagas de estacionamento na cidade em uma tentativa de limitar o tráfego de automóveis. A Prefeitura de Paris disse que a polícia será tolerante na aplicação do novo limite de velocidade nas primeiras semanas. Outras cidades francesas com limite de velocidade a 30 km por hora incluem Bordeaux, Estrasburgo e Toulouse. A Europa pode registrar 236 mil mortes adicionais pela pandemia da Covid até dezembro, segundo afirmou o diretor regional da Organização Mundial da Saúde, Hans Kluge. A entidade manifestou preocupação com a diminuição do ritmo de vacinação. Os países da região registraram taxas mais elevadas de infecção desde o surgimento da variante Delta, mais contagiosa principalmente entre pessoas não vacinadas. Dos 53 estados-membros da região, 33 relataram um aumento de mais de 10% na incidência de casos em 2 semanas. Nesse mesmo período, a taxa de vacinação se desacelerou. Além da maior transmissibilidade da variante Delta, o relaxamento excessivo das restrições e viagens de verão determinaram parte desse aumento.
Nas últimas 6 semanas, o ritmo de vacinação caiu 14% devido à falta de acesso às doses em alguns países e a uma falta de aceitação das vacinas em outros que pediu que se aumente a capacidade de produção dos imunizantes e sua distribuição. Embora cerca de 75% dos profissionais de saúde na Europa como um todo estejam vacinados, em alguns países da região esse percentual é de apenas 10% de acordo com a OMS. Nos países europeus de baixa e média renda, apenas 6% de seus habitantes estão totalmente imunizados, alertou lembrando que a OMS recomendou 80% de cobertura para virar a página da pandemia. Segundo dados dessa agência, em 8 meses, em torno de 850 milhões de doses foram administradas na região que se estende até a Ásia Central. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, presta depoimento à Polícia Federal no inquérito das fake news, que apura os ataques sem provas do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. A investigação foi aberta no início de agosto pelo Supremo Tribunal Federal, depois de uma série de investidas de Bolsonaro contra a urna eletrônica e ameaças às eleições em 2022. O ponto central da apuração é a live feita pelo presidente no dia 29 de julho. Nesse dia, depois de 3 anos falando em fraudes, o presidente disse que iria apresentar provas, mas na realidade repetiu as mesmas acusações infundadas e admitiu que não tinha provas. Já prestaram depoimento nesse inquérito o ministro da Justiça Anderson Torres e o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem. A Polícia Federal ainda espera ouvir o coronel da Reserva do Exército Eduardo Gomes da Silva, que era assessor especial de Ramos e ficou ao lado de Bolsonaro durante a transmissão. Ramos, Torres, Ramagem e Gomes são considerados testemunhas pela Polícia Federal. Os depoimentos das autoridades devem ser compartilhados com o inquérito administrativo do Tribunal Superior Eleitoral, que também apura os ataques de Bolsonaro às urnas. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser ver nossos vídeos, desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Desejo a todos uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo começo de semana e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!